Graça e paz da parte de Deus, da do Senhor Jesus Cristo. Sou o presbítero Gilberto e esse é o canal Em Busca de Paz. Quero nesta noite compartilhar uma palavra do Senhor com você que me vê. Se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 25, aonde vai estar escrito bem assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Meus irmãos, esta palavra o Senhor colocou no meu coração no decorrer dessa semana e eu achei por bem compartilhar ela com vocês. Muitas pessoas elas têm uma visão meio que distorcida acerca do verdadeiro evangelho, né? E eu não estou aqui para poder pregar placa de denominação alguma, mas o fato é que o evangelho ele é o poder de Deus para as nossas vidas, né? E nós sabemos que quando nós nos dispomos em fazer a vontade de Deus da forma correta, não de qualquer jeito, porque de qualquer jeito muitos fazem e isso está patente, né? Mas também não quero aqui expor ninguém, né? E nem tampouco denigrir a imagem de ninguém. Eu quero falar sobre aquele que verdadeiramente se converteu ao Senhor Jesus Cristo e está deixando a sua vida no controle de Deus, né? Procurando cumprir a vontade do Criador. E quando eu falo que algumas pessoas, ou pode até ser muitas pessoas, elas têm essa visão distorcida do Evangelho, é porque por muitas vezes elas acham e pregam, alguns até ensinam, que por aceitarmos a palavra de Deus, por aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, né, por nos batizar nas águas, né, por ter feito essas coisas, não devemos padecer mal algum. E é onde eu quero basear-me nesta noite no que diz as Escrituras, de que todo aquele que se dispõe em fazer a vontade de Deus da forma correta, ele sim vai passar por problemas, vai passar por lutas, vai passar por perseguição, né? Ele vai ser caluniado, vai ser apedrejado, né? Porque o próprio Cristo, ele disse que por sermos, né, parte do seu povo, nós iríamos ser odiados de todos por causa do nome dele, ou seja, por causa do evangelho de salvação, né? E o texto, o versículo que eu li, que está no texto sagrado, contido no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né, está falando que o apóstolo Paulo estava em uma determinada ilha, né, a qual o chamava de Troade. E as escrituras diz que à noite ele teve uma visão e um anjo apareceu a ele, né, um varão, na verdade, apareceu a ele e pediu para que ele atravessasse a Macedônia e fosse ajudar. Entendendo o apóstolo Paulo que o Senhor Jesus Cristo estava o chamando, né, para que ele fosse pregar o evangelho,
ele obedeceu, né, esse chamado, e ele partiu da onde ele estava ali e foi até o local aonde o Espírito Santo, né, de Deus o havia revelado a ele que ele fosse. Então ele chegou até Filipos, né, e chegando em Filipos ele se deparou com uma mulher chamada Lídia, né, isso após ele ter procurado um local ali para poder orar num sábado. E as escrituras diz que agregou-se ali um número de mulheres que o ouvia falar acerca, né, das escrituras, acerca da salvação. E depois ele pregou o evangelho a Lídia, né, esta mulher, e esta mulher ela se batizou, né? Passado então algum período, o apóstolo Paulo ele começou a ensinar acerca do reino dos céus, e uma certa mulher viu, né, que Paulo estava pregando ali o evangelho. Esta mulher ela começou a falar, né, que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, né? E aquilo, passado alguns dias, aquilo incomodou o apóstolo Paulo de uma forma que ele percebeu, né, ele veio a perceber que aquilo que aquela mulher estava falando não era normal, né, e que ela tinha um espírito de adivinhação. Então, o apóstolo Paulo repreendeu o espírito de adivinhação que estava na vida daquela mulher, né, e ela foi liberta, né, pelos espíritos que o seguia, né, que o dirigia ali, que o impulsionava a fazer algumas adivinhações. E por trás disso havia todo digamos, um mecanismo, né? Existia aquela mulher, por exemplo, ela era uma funcionária, né? Existia pessoas que pagavam para ela, né, para que ela viesse a fazer essas adivinhações, e com isso ela dava lucros, né, aos seus senhores. Quando os seus senhores descobriu que o lucro havia caído, que o rendimento havia caído, né, e que fora o apóstolo Paulo e também o nosso irmão Silas que o acompanhava, né, que havia expulsado o espírito imundo da vida dela e que agora ela já estava liberta, né, e provavelmente convertida já também ao evangelho. Então ele, né, pegou o apóstolo Paulo, tirou a roupa, tirou as vestes deles, né, e bateram neles lá em praça pública, e depois mandou que o encerrasse no cárcere, ou seja, na prisão, né? Por quê? Porque, segundo ele, o apóstolo Paulo estava implantando um costume que não era costume deles, né? Os romanos não eram regidos por esses costumes. Então, após serem presos, o apóstolo Paulo e o nosso irmão Silas, ele deixa a nós um legado de suma importância. E qual que é esse legado? O de não desistir, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por causa de problemas, por causa de aflições. Porque mesmo tendo, né, sofrido ali os açoites, né, que eles sofreram, isso não foi capaz de parar a obra, né, missionária. Então, meu irmão,
você que me ouve, você que me vê, talvez você não conheça esse texto, talvez você nunca se deparou com ele, né? E eu sei que também há muitos irmãos que conhecem esse texto de cor e salteado, né? Talvez homens e mulheres de Deus aí que tenham chamado, né, no ministério da pregação da palavra de Deus, da pregação, da exposição do Evangelho. Talvez você até já ministrou isso aí diversas vezes, né, em cultos, em lares, né, em praças públicas, em hospitais, em presídios, albergues, ruas, né? Seja lá onde Deus te chamou para você ministrar esta palavra, talvez você ministrou esta palavra e ganhou muitas almas, e Deus continue abençoando a sua vida, né? E que você continue sendo, sim, um ganhador de almas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? E esta palavra, como bem conhecida por todos, né? É uma palavra que nos prova, né, que este negócio de que somos crentes e que agora não vamos mais sofrer, né, nenhum dano, isso é um ensinamento errôneo, né? As pessoas não podem ser enganadas, elas não podem ser persuadidas, né, por pessoas que distorcem, né, o real significado da palavra de Deus. Nós sabemos que Deus é aquele que nos socorre na hora das angústias, né? Como, por exemplo, no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 19, se não me falha a memória, lá vai estar escrito que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas, né? Então, assim, nós estamos vendo que aquele que serve a Deus, ele sofre aflições e perseguições. Porém, o Deus que nós servimos, ele é capaz de nos livrar, né, de todas estas aflições. Isso que eu falei está escrito no livro dos Salmos, capítulo 34, versículo 19. Né? E lá no Evangelho de Mateus, já no Novo Testamento, nós vemos Jesus, ele ensinando aos seus discípulos, né, acerca do que pode acontecer com aquele que faz a vontade dele. E lá no versículo de número 10 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, está escrito assim, ó: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, né? Os que sofrem, Jesus está falando, é no presente, né? Não é no passado, não é, os que sofreram, né, perseguições por causa da justiça. É bem-aventurado os que sofrem aflições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, irmão e irmã, se por um acaso você se encaixa no que diz aqui esse versículo, e você é uma pessoa que entregou a sua vida verdadeiramente a Deus, tenha certeza disso, né? O reino dos céus, ele já te pertence, porque fora o próprio Cristo, né, quem disse, né? Nós somos apenas transmissores daquilo que ouvimos e daquilo que lemos, daquilo que acreditamos, da fé que nós temos, né, também dentro dos nossos corações. Isso procuramos passar para as pessoas, para que elas possam ter a certeza de que vale a pena servir a Deus. Ninguém na face da terra serviu a Deus ou está servindo a Deus em vão. Nós sabemos que a nossa obra, ela tem uma recompensa. E Deus é aquele que irá nos galardoar,
né, nos presentear. Olha só que maravilha. Nós não estamos servindo a Deus em vão, né? Além de nós recebermos a nossa salvação, que é um dom de Deus para a humanidade, nós ainda, né, por sermos fiéis a Deus, obedientes à sua palavra, né, por sermos transmissores da palavra de Deus, por sermos aqueles que expõem o evangelho à alma que está sofrendo, a palavra de Deus nos assegura dizendo que Deus irá nos presentear com galardões. Seguindo aqui ainda no versículo 11, né, está escrito assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí Jesus disse assim ainda aos seus discípulos: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Esta é a verdadeira palavra de Deus, né? Então, não tente titubear, nem tente, né? Não deixe de acreditar naquilo que você já sabe que é uma verdade absoluta, em palavras de homens, em palavras de mulheres, que por muitas das vezes querem ensinar a você aquilo que não está escrito. A palavra de Deus, ela por si só, ela é a verdade absoluta. Nós não precisamos acrescentar, não precisamos diminuir, né? Então, todos nós estamos sujeitos a sofrer perseguições, a ser açoitados, a ser aprisionados por conta da palavra de Deus. Nós vivemos num país, né, em que, graças a Deus, a pregação do evangelho é livre. Qualquer pessoa, em qualquer hora, ela pode livremente, em praça pública, na rua, em hospital, né, embaixo de viadutos, em presídio, em asilo, em albergue, em qualquer lugar, né, que o cristão quiser expor as palavras de Deus, ele tem a liberdade, né? Inclusive os nossos governantes, existem leis que nos assegura, né, que nos dá o direito de entrarmos em hospitais, entrarmos em asilos, entrarmos em presídios e ali livremente pregarmos a salvação, pregarmos a palavra de Deus àqueles que estão confinados, né, ou confinados, né, nesse local, principalmente em presídio, preso que às vezes cometeu um delito, está ali preso, né? Então, todo cristão, ele tem a liberdade, né, de chegar ali, fazer uma visita, e nessa visita ele poder pregar a palavra de Deus, desde que ele tenha, né, um curso de capelania. Ele pode fazer um curso de capelania e depois que ele se torna um capelão evangélico, ele tem esse direito, né? O Estado nos assegura, né, para que venhamos falar da palavra de Deus livremente. Então, para nós, né, isso é um privilégio muito grande, né? Para nós isso é uma dádiva muito grande da parte de Deus para com as nossas vidas. Pois sim. E aí no versículo de número 26, as escrituras diz que de repente, olha só, Deus ele usa de um grande terremoto que abala aqueles alicerces, né? E ali, né, as portas elas se abrem, né? E as pessoas, se elas quisessem ter fugido ali, elas tinham fugido, né? Só que o apóstolo Paulo ele sabia o porquê ele estava ali dentro. O Silas ele sabia, né, o que tinha acontecido e a forma com que ele entrou.
Nós vemos mais para frente que depois tentaram soltar eles e falar assim, olha, pode ir embora. Como se ele não tivesse que dar alguma satisfação. E ele não aceitou. Ele falou assim, não, vocês vão ter que, né, somos cidadãos romanos, e vocês vão ter que explicar o porquê que vocês colocaram nós aqui dentro. Não é assim, vocês pegaram a gente agora, soltar a gente e deixar a gente ir embora. Né? E a gente ter que sair como se tivesse feito coisa errada, como se tivesse cometido algum crime. Né? O apóstolo Paulo e Silas, eles não cometeram crime algum. Mas por ter feito a vontade de Deus, eles foram parar atrás das grades, eles foram açoitados, né? Eles foram espancados, irmãos. Na lei judaica, por exemplo, um malfeitor, um delinquente, né? Se ele fosse pego no seu ato, existia uma lei, né, das chicotadas, né? Ele era punido com chicotadas. Só que existia no tempo, né, da lei um limite. Não podia passar de 40 chicotadas. Não podia passar. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo, antes de ser crucificado, ele levou, né, a Bíblia diz, quase 40 chicotadas. Ou seja, ele tomou 39 chicotadas. Né? Só que isso na lei judaica. Na lei romana, não existia limites. Né? Então, quando os soldados ali, quando a pessoa era condenada a ser torturada por chicotes, né? Os soldados batiam ali, tinha pessoas que não aguentavam e morria, né? Perdia a sua vida apanhando com chicotes. Graças a Deus, né, o apóstolo Paulo e Silas, eles não perderam suas vidas, né? Mas por quê? Porque havia um propósito, né? E eles, sendo fiéis a Deus, eles não reclamaram, né, de Deus por que aquilo estava acontecendo com eles. Então, para resumir aquilo que eu falei no princípio, né, nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos, né? E Deus ele não é culpado de nada. Muitas vezes as pessoas passam por um problema e querem culpar a Deus, querem ficar indagando a Deus, quando nós sabemos que Deus é Senhor, né? Deus é quem manda, Ele é quem governa, Ele é quem sabe de tudo. Às vezes acontece coisas em nossas vidas, nós não entendemos de imediato. Mas Deus, Ele tem um propósito, né, para todas as coisas embaixo dos céus. Amém, queridos? Fique com estas palavras. Eu peço a você que continue firme se você já é um adorador, se você já é um cristão. Se caso você só é um ouvinte da palavra de Deus, ou de vez em quando você frequenta um culto aí onde você mora, né? Eu digo a você, tome logo a decisão, se entregue a sua vida para o Senhor, né? Deus ele irá cuidar da sua vida. Embora seja difícil servir a Deus, mas por um outro lado é muito prazeroso, né? Por um outro lado, Deus ele é sempre aquele que nos traz o refrigério, ele é sempre aquele que refrigera a nossa alma. E isso está escrito, né, nas Escrituras, que ele é aquele que refrigera a nossa alma por amor do nome dele. Né? Então, entregue a sua vida a Cristo, faça um voto, né? Ele pode te libertar de qualquer coisa, de vícios, de cigarro, de bebida, de entorpecentes, de prostituição. Ele pode te libertar de qualquer coisa. Basta você crer, né, e fazer menção do nome dele e guardar esta fé. Esta fé ela tem que ser guardada, protegida, né? E eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida. Esse foi mais um vídeo, né, do nosso canal Em Busca de Paz. Eu peço a você que, caso você não tenha ainda
se inscrevido, que se inscreva, acione o sino que aparece aí e compartilhe com mais alguém, né? E se você gostou, deixe o seu like aí, que vai nos ajudar bastante, amém? Tenha uma boa semana, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus.